quanto é a taxa que a Uber está cobrando nessas corridas, tá certo? Então, eu fiz R$ 103,51, tá, no dia de hoje. Vou mostrar para vocês quanto que a Uber está cobrando de taxa, quanto que foi a taxa total nessas corridas, como melhorar essa questão, pagar menos taxa aí para Uber também, beleza? Então, vamos nessa, tá? Hoje eu fiz R$ 103,51 com o aplicativo da Uber, que entrou para o meu bolso, tá? Esse valor que aparece na tela do motorista, vocês vão vendo aqui nos prints aqui do lado, tá? Esse valor aí, ele entra para o bolso do motorista. As taxas já foram descontadas desse total, tá certo? Então, como é que tu faz para saber quanto é que é a taxa? Clica lá em cima no valor, aí vai ver ali, né, que eu fiz 7 corridas no dia de hoje até o momento. Aí clica ali ver resumo semanal, tá certo? Entrando nesse ver resumo semanal, tu seleciona o dia de hoje, eu já selecionei, quinta-feira, e aí vai lá embaixo, lá no final, ver o histórico de ganhos, beleza? Aí é só tu pegar as corridas uma por uma e dar uma conferida, tá? Como eu fiz 7 hoje, eu vou mostrar todas as 7 aqui para vocês, tá certo? Então, pegando a minha primeira corrida do dia, R$ 11,37 foi o meu ganho, tá? Esse ganho que aparece aqui foi o ganho que entrou pro meu bolso, fora as taxas do aplicativo, que inclusive é o ganho que aparece naquela soma na tela inicial lá de 103, tá? Que é o valor sem taxas. Então vai lá embaixo onde que diz mais informações, clica nesse mais informações. Aí vai aparecer lá todos os dados dessa corrida aí em relação aos pagamentos, tá? Então, pagamentos de usuário, como é que o passageiro pagou? Bom, ele deveria de pagar R$ 12,23 nessa, tá? Mas ele tinha um desconto lá da Uber de R$ 1,33. Então, o total que ele realmente pagou, de verdade, né, saiu do cartão dele ou que ele pagou em dinheiro, tanto faz, foi R$ 10,90. Esse foi o valor que ele pagou. Aí as taxas da Uber, tá ali, a Uber recebe. Aí ela cobra taxa de custo fixo, taxa de serviço, tanto faz, não importa. O que importa é o total lá embaixo, tá? Ela deu a promoção lá para o passageiro, então o total foi menos 0,47, ou seja, 47 centavos foi a taxa negativa. Por que negativo? Porque a Uber teve que inteirar para me pagar o valor total dessa viagem. Repara que eu ganhei, tá lá embaixo, né? 11,37 foi o meu valor justo aí eu receber. Só que o passageiro só pagou 10,90. Então a Uber foi lá e inteirou, pagou mais 47 centavos em cima. Por isso que o valor aparece em negativo. Então, galera, isso também acontece. Às vezes a Uber realmente perde dinheiro na corrida. Ela paga por cima para a gente ir lá poder fazer uma viagem, tá? Mas a Uber não é santinha, não. Eu já vou explicar depois mais para frente o porquê, tá? Mas vamos primeiro olhar as corridas aqui. Então, a taxa nessa corrida foi de 4,3% negativa, né? A Uber ainda me pagou mais 4,3% em cima em relação ao total que o passageiro pagou na viagem, tá certo? Pegando aí a próxima corrida, uma corrida mais normal aí, né? 9,92 foi o meu ganho. Dando uma conferida lá, o passageiro pagou 11,99 no total. A Uber pegou R$ 2,07 de taxa para ela. Então sobrou para mim, né, o 9,92. Quanto foi a taxa? A mordida da Uber foi de 17,2%. Essa taxa a Uber realmente cobrou para ela dessa corrida, tá? Agora uma corrida relativamente boa, né? 5,4 km para 14,61 o meu ganho. Então eu ganhei quase R$ 3 o km. É uma corrida boa. Vamos ver como é que ficou as taxas. O passageiro pagou R$ 16,95. Ele pagou caro, pagou mais de R$ 3 o km nessa corrida. Era horário de pico, tudo mais. Uma corrida bem escolhida. Aí a Uber ficou com 2,34 de taxa. Então, porcentagem que a Uber mordeu nessa, 13,8%, tá? Próxima corrida, 12,55 foi o meu ganho. Quanto é que foi a taxa? Bom, o passageiro pagou 16,97. A Uber comeu bastante nessa, 4,42. E porcentagem, a Uber ficou com 26% no total dessa corrida aí. Agora, uma corrida filé, muito boa, excelente a corrida, tá? Uma corrida aqui na minha cidade já é considerada longa. Pagou R$ 26,47, então deu quase, como foi 10,3 km, isso foi quase 2,5 km, né? Desculpa, R$ 2,50 por quilômetro, tá? Então foi um ganho bom, chegando perto dos R$ 3 por km. E o tempo também foi muito bom, foi uma corrida rápida, 17 minutinhos, né? Foi mais do que R$ 1 por minuto. Então essa é uma corrida considerada boa, pelo menos aqui na minha cidade, eu acho que na maioria dos lugares também. Como é que ficou as taxas e os pagamentos? Bom, o passageiro só pagou R$19,97, tá? A Uber deu uma promoção para ele de R$ 7,52. Aí
Eu tinha que receber R$ 26,47, eu realmente recebi. Como é que fechou essa conta? A Uber inteirou mais R$ 6,50 em cima. Ela pagou e pagou bastante, ela pagou R$ 6,50 nessa corrida em cima para mim inteirar o meu valor total a receber. Taxa que ficou aí negativa, tá? Taxa de menos 32,5%, tá? A Uber teve que inteirar 32,5% em cima da corrida para me pagar para fechar o valor. Então, em taxa, saiu caro para Uber, tá? Agora, uma próxima corrida não tão boa quanto essa primeira, mas também uma corrida boa, 22,60 para 12,8 km. Tá dando quase R$ 2,00 o km, certo? Como é que ficou a questão dos pagamentos? R$ 19,97 foi o total que o passageiro pagou. A Uber teve uma taxa negativa de 2,63, ou seja, a Uber teve que inteirar em cima 2,63 para eu receber o meu total de R$ 22,60. Então a Uber mais uma vez perdeu nessa corrida aí. Taxa negativa de 13,1% foi que a Uber perdeu. Agora, uma corrida bem cracudinha, aquela que a gente é totalmente inimigo, corrida de 5 pilinha, que ninguém quer fazer, que é horrível, que inclusive a gente está brigando isso na próxima paralisação, para conseguir derrubar isso, né? Corrida mínima de R$ 10. Bom, só que eu fiz essa corrida até também para poder mostrar, mas repara que foi R$ 5,99 de ganho para 1,2 km, dá quase R$ 6,00 por quilômetro. Então, como é que fica os valores nessa corrida daí? O passageiro pagou R$ 9,98, tá? A taxa da Uber foi R$ 3,99 e eu fiquei com R$ 5,99. Então vamos ver aqui quantos por cento. 39,9% foi a abocanhada que a Uber deu nessa corrida. Uma taxa altíssima, tá? Quase 40%, praticamente 40% da corrida a Uber ficou para ela nessa viagem aí, certo? Agora, pessoal, eu somei o total de valor em taxa, né, negativas, positivas, para ter um valor total de quanto que a Uber abocanhou no meu dia de hoje. Lembrando, o meu total que ficou no meu bolso foi de R$ 103,51. Então, na verdade, eu faturei um pouco mais para pagar a taxa da Uber. Quanto é que foi esse pouco mais? Tá aqui, ó. Eu faturei exatamente R$ 106,73, porque a Uber ficou com R$ 3,22 de taxa no dia de hoje, tá? Deu um total de 3,1% de taxa que a Uber comeu até o meu momento aqui que eu comecei a trabalhar 5 da manhã, fiz umas corridas pela Pop também e tudo mais, mas as corridas da Uber, que são essas aí, R$ 103,51 faturados para mim, pagos em taxa para Uber 3,1% do total do dia de hoje, tá certo? Por que que então eu paguei só 3,1% de taxa? Por que que o pessoal fala que às vezes dá 60% de taxa da Uber? Isso é verdade? Sim, galera, isso é muito verdade, dá sim. Tem corridas que vai dar 60% de taxa para Uber, 40% do valor da corrida vai ficar para o motorista, tá? O algoritmo da Uber funciona assim, ó. Ele é em relação à demanda, oferta de motorista, procura de passageiro. Então ele consegue visualizar o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que está num lugar cheio de motorista e tem só um passageiro lá chamando. O que a Uber vai entender? Ela vai entender que qualquer motorista vai fazer essa viagem, eles já estão um tempão lá esperando corrida. Então ela pode cobrar uma taxa bem alta para ela, pagar bem pouco para o motorista que alguém vai fazer essa corrida. Então o algoritmo trabalha e funciona dessa forma. Agora a situação inversa, pega no horário de pico, um bairro mais isolado, onde que todos os motoristas já pegaram passageiros, já foram para o centro da cidade, e lá nesse bairro que é mais isolado só tem um motorista, mas tem um monte de gente chamando lá, a dinâmica tá alta, né? Tá faltando motorista e tem muito passageiro. O que a Uber entende? Ela entende que ela tem que pagar, inclusive por cima muitas vezes, para que o motorista vá lá, faça alguma corrida para conseguir atender aqueles passageiros. Então o algoritmo trabalha dessa forma. Ele tira daqui, coloca dali, pega de lá, bota aqui, e assim ele vai fazendo, e é assim que a Uber funciona, tá? Mas claro, com certeza, com uma larga vantagem para a Uber conseguir tirar dinheiro. Ela nunca vai fazer um algoritmo onde que ela trabalhe no vermelho, tá? Qualquer mudança, inclusive, que aconteça na plataforma, na forma de aceitar corrida, na forma do passageiro chamar, qualquer coisa que aconteça, com certeza é para dar mais lucro para a plataforma, tá? Não importa o que aconteça, realmente funciona dessa forma. Essa corrida ali que eu ganhei ali 6,50 que a Uber teve que pagar por cima, é uma corrida que faz parte do pacote onde que a Uber tem mais lucro, né? Ela pagou por cima para ter mais lucro, mas isso funciona no longo prazo, né? Ou num número muito grande de corridas na média.
isso funciona e funciona muito bem, tanto que a Uber está aí até hoje. Então já falei que sim, tem corridas que a Uber cobra 60% de taxa. Agora mais um ponto, escolher bem as corridas dificulta e muito para o algoritmo. Por que que eu hoje só paguei aí R$ 3,22 de taxa, faturando R$ 103 para o meu bolso, né? Porque eu escolho bem as corridas, galera. Escolher bem, tu vai dificultar para o algoritmo. Quanto melhor tu ganhar, pior é para Uber, certo? Ó, o passageiro é um terceiro jogando dinheiro aqui. Aí tem eu aqui e a Uber aqui. Quem mais pegar, o outro vai pegar menos. Então é assim que funciona. Quanto mais taxa a Uber pegar para ela, lógico que tu vai ganhar menos. O passageiro é o mesmo pagando o valor. Então é assim que funciona. Eu escolho muito bem, eu sou determinado, eu não peguei nenhuma corrida hoje para o centro. Tocou várias e várias, 26, 28, 30 para o centro. Eu não fui, fiquei lá no bairro dinâmica altíssima, faltando os motoristas, a Uber pegando e pagando por cima para os caras fazer as corridas. Depois, mais no final, que eu acabei vindo para o centro, que foi as últimas corridas que eu fiz. Mas eu peguei muito lá, muito pela 99 e realmente consegui uma taxa bem baixinha. Então, tu dificulta muito pro algoritmo e tu melhora muito para ti quando tu escolhe muito bem as tuas corridas. Pega corridas com valores bons, que vão para lugares bons, com dinâmica e tudo mais, tá certo? Agora, por que que muita gente não fala da taxa? Eu, particularmente, nos meus vídeos aqui, não falo muito da taxa da Uber. Quanto foi a taxa da Uber no dia? Nem aparece nos meus vídeos. Por quê? Porque na prática, pra gente, no dia a dia, no momento, no fight ali, uma corrida atrás da outra, ou que seja trabalhando, enfim, no final do dia, não importa pra gente quanto é a taxa da Uber. Por quê? A gente olha uma corrida, por exemplo, pega essa minha corrida boa ali de R$ 26. A Uber promete ali, ó, tu vai ganhar R$ 26 para rodar esses 10 km aqui. Tanto faz se a Uber vai pagar por cima para mim, para completar o meu valor, se a Uber vai abocanhar uns 50 pila. Na prática, tanto faz. O importante é que essa corrida aqui está pagando R$ 2,50 por km, praticamente. Ela está me consumindo, está me pagando mais do que R$ 1 por minuto, então seria mais do que R$ 60 a hora em média. Então realmente é um valor bom uma corrida que eu vou fazer. Então na prática é assim, é por isso que a gente não menciona, não fica falando quanto que é a taxa da Uber, porque no dia a dia ela meio que não importa. Importa sim o nosso ganho no final do dia e fim da história. E tem um outro ponto que a Uber não nos mostra quanto que é essa taxa. Vocês viram que para eu mostrar para vocês eu tive que abrir corrida por corrida, somar todos os valores, ver quanto é que foi meu total, descontar para poder chegar aqui e falar para vocês que a minha taxa foi de R$ 3,22 no dia de hoje, no final das contas, entre ganhos e perdas na taxa, né, taxas negativa, positiva, foi de 3,22. Então a Uber não nos mostra, ela realmente só mostra para ti na tela, na tela do motorista, o ganho que entrou para o bolso do motorista, certo? Quando vocês veem qualquer print de ganho na tela do motorista Uber ali na tela principal, esse de 103,51, ele já é descontado as taxas. Por quê? Porque a Uber nem mostra a taxa. A taxa fica meio que por debaixo dos panos, vamos dizer assim. Até porque a própria Uber sabe que pra gente, no dia ali, ó, importa eu bater a minha meta, importa eu fazer o meu dinheiro no dia, e não o dinheiro com a taxa, importa eu saber quanto é que eu vou ganhar para mim no dia. Então por isso também que a Uber acaba mostrando só o valor que o motorista ganhou e não o valor com a taxa, certo? Mas para finalizar então, tá? Quanto que realmente é a taxa média então, no final das contas, pegando motoristas médios que também fazem corridas ruins, que a Uber consegue comer uma parte maior em taxa e tal. Quanto é que fica realmente no final das contas? Olha, galera, não existe esse dado. Esse dado ele realmente não existe. A Uber é uma empresa de porta fechada, ela não tem obrigação de revelar esse segredo, assim como a Coca-Cola não tem obrigação de revelar o segredo de como é que se faz a Coca-Cola. Então, esse dado ele não existe, mas em média a gente acredita que seja algo entre 30% e 40% a média, né, de taxa que a Uber acaba cobrando para ela nas corridas nos dias de hoje aí. Beleza, galera? Então, eu vou nessa, fico por aqui, espero ter ajudado aí vocês. Valeu!